pessoal, eu sou Juliana e desde que eu criei esse canal eu tenho vontade de gravar esse vídeo mostrando a minha coleção de Harry Potter pra vocês e finalmente esse dia chegou. Eu vou mostrando as coisas e também contando algumas histórias, então esse vídeo pode ficar meio longo, então já se acomode, fique bem confortável pra gente poder começar. A primeira coisa que eu lembro de ter ganho relacionada ao universo de Harry Potter, eu posso estar enganada, mas que eu me lembre por esses dois DVDs. Então meu pai chegou em casa com a Pedra Filosofal e com a Câmara Secreta nessa versão aqui toda bonitinha, com uma capinha. Ele é um modelinho desse aqui que abre, ó. Ele é DVD duplo. O da Câmara Secreta também é assim, tem essa capinha. E ele abre assim, da mesma forma. É também DVD duplo. Eu acho que meu pai achou uma promoção deles na Americanas, alguma coisa assim. Então, porque eles foram baratos, não foram muito caros, mesmo sendo uma edição meio que de luxo, né, digamos assim. Então eu e meu irmão, a gente era pequeno, a gente adorou, eu já conheci o filme. E como tinha muitos jogos e coisas assim, a gente se apoderou deles praticamente e fazia competição pra ver quem que se dava melhor nos jogos. E a partir daí começou a minha paixão com os filmes. Mas essa não foi a primeira vez que eu assisti os filmes do Harry Potter. A primeira vez que eu assisti, eu tava em uma viagem na casa de uns tios em Blumenau, Santa Catarina, e foi a primeira vez que eu assisti um DVD na minha vida. Pra quem não sabe, eu sou da época da fita VHS, então eu tava nessa viagem, tinha um monte de primos, e a gente acabou escolhendo alguns filmes pra assistir, que era inverno, tava meio frio, acho que chovendo também, então a gente achou que seria bom, né, pegar alguns filmes pra assistir, e um deles acabou sendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu acho que eu já tinha escutado falar alguma coisa sobre o filme, mas nunca tinha me interessado a princípio, e foi nessa viagem que eu assisti a primeira vez. Gostei bastante, mas não foi nada assim absurdo ou de virar fã no primeiro momento. Então foi depois que os DVDs chegaram aqui em casa que eu comecei realmente a me interessar mais pelo universo e comecei a querer me informar sobre ele, sobre a história, sobre os filmes. E o que a gente tinha de informação na época, né, eram revistas. Então eu passei a comprar todo tipo de revista que eu via que tinha alguma matéria falando sobre Harry Potter. Comecei a pedir pra minha família também, então quando eles viam alguma revista eles acabavam comprando e me dando de presente. Quando tava passando algum filme na TV eles ligavam, me avisavam pra assistir, ou alguma reportagem sobre o filme. Então eu meio que envolvi todo mundo nessa minha paixão de Harry Potter. E foi graças a esse envolvimento inteiro com a família que eu consegui juntar tudo isso daqui de pastas. São 4 pastas com diversos artigos, diversas informações sobre os filmes que saíram na época. Então eu tenho essa primeira pasta aqui que tem algumas informações sobre a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Essa daqui que fala sobre o Prisioneiro de Azkaban. Nessa eu tenho o Cálice de Fogo. E essa aqui mais focada na Ordem da Fênix, mas também tem sobre os outros filmes. Mas se vocês quiserem um vídeo mostrando folha por folha, página por página de todas elas, me avisa nos comentários que eu gravo. E além das revistas, vieram os álbuns de figurinha. Eu tenho esses 3 aqui completos. O do Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo e a Ordem da Fênix. E esses álbuns acabam vindo com outros itens extras. Então eu tenho, por exemplo, esse óculos 3D, vários cards sobre o Cálice de Fogo. Eu também tenho várias figurinhas a mais que eu não consegui trocar, ou que eu quis deixar uma a mais pra poder usar como decoração. Eu colava no meu quarto, meu irmão também colava no quarto dele. E assim como as pastas, caso vocês tenham interesse em ver os álbuns por dentro, como que eles são, também me diz nos comentários que eu gravo pra vocês. Eu meio que personalizei essa caixinha pra guardar todas essas figurinhas repetidas, pacotinho de figurinha e essas coisas menores. Então, como eu disse, o meu amor por Harry Potter começou aos poucos, foi gradual e começou através dos filmes, por causa dos atores, dos efeitos especiais. E por mais que eu soubesse que essas histórias vinham de livros, eu não tinha interesse nenhum em leitura naquela época, só lia o que era obrigado na escola, então eu não acabava não tendo interesse em ler nem nada assim, apenas nas questões relacionadas aos filmes, aos DVDs, reportagens de revista, álbum de figurinha e um ou outro souvenir que a gente encontrasse. Então o tempo foi passando, até que um dia eu lembro de ler em uma revista uma matéria falando sobre os livros, sobre o conteúdo que tinha nos livros, que era conteúdo extra, que não tinha, né, tudo que estava no livro não tinha no filme. E como eu tava muito apaixonada pela série e tal, eu queria saber mais informações, mas aí eu tinha que esperar até o próximo lançamento dos filmes, até que eu comecei a pensar que podia ser uma boa oportunidade, uma boa ideia começar a ler os livros para saber mais sobre a história. E eu lembro que quando eu pensei nisso, em dar uma chance para os livros, era começo do ano, se eu não me engano era 2005 o ano, e no final desse ano ia estrear o filme Cálice de Fogo. Então eu coloquei como meta ler os 4 livros que já tinham saído na época, ou 5, não me lembro ao certo, antes de estrear o filme em novembro. E sim, eu achei que eu ia levar
pra ler esses livros. E pra resumir a história, eu consegui sim ler esses livros muito antes, né, do prazo de estreia do filme. Inclusive eu reli alguns deles e foi durante essa experiência de leitura que eu me apaixonei realmente por ler, por livros grandes, porque, né, Harry Potter são livros grandes, e dali eu não parei mais. Inclusive, o filme Cálice de Fogo foi o primeiro que eu assisti no cinema da série Harry Potter, porque foi nesse intervalo de lançamento do terceiro filme pro quarto filme que eu me interessei, comecei a gostar dos filmes, assisti os que já tinha saído, comecei a usar álbuns de figurinha e a juntar os materiais das revistas. E eu lembro que quem me acompanhou pra assistir os filmes na estreia, pegando fila com o pessoal, foi a minha avó. E eu contei tudo isso pra dizer que quando eu li os livros, eu não tinha nenhum deles em casa. Eu peguei todos eles emprestado, até porque na época os livros eram muito caros mesmo. Então eu meio que tinha que escolher entre os filmes, né, ganhar os DVDs de Natal, de aniversário. Como eu tinha alguém que me emprestava os livros, eu acabei tendo que escolher. Então eu escolhi os DVDs e li os livros emprestados. E o único livro que eu comprei realmente na época em que os livros estavam sendo lançados foi o Relíquias da Morte, porque eu não queria esperar, não queria pegar emprestado, queria ter um pra mim. E pra vocês terem uma ideia, eu comprei ele usado em uma sebo aqui da minha cidade por R$50. Aí um tempo depois eu acabei comprando a coleção completa em uma promoção que tinha no Submarino, que me deu tanta incomodação na época pra conseguir que eles chegassem na minha casa, eu nunca mais comprei nada no Submarino. Também porque eu me arrependi, porque a descrição dizia que era uma coisa e no fim as capas vieram simples, enfim. Não gostei muito, mas é a única coleção completa deles que eu tenho. Agora deixa eu mostrar outros livros que eu tenho sobre a série. Tenho Contos de Vidro e o Bardo, Os Segredos Espirituais de Harry Potter. Esse livro tenta desmistificar toda aquela história que rolou um tempinho de que Harry Potter instigava a bruxaria, era do capeta, enfim. E esse livro ele faz comparações entre a Bíblia, passagens da Bíblia e ensinamentos e passagens dos livros de Harry Potter. Então, mostrando que é, na verdade, o contrário, né? Tem muito mais coisa relacionada a Deus ou ao bem em si do que ao contrário. Harry e seus fãs. Eu gostei muito de ter comprado esse livro porque ele mostra bastante como que era o fandom e aquela loucura de quando saíam os livros, né? E como os fãs eram na época. E como eu não acompanhei isso desde o começo, né? Eu peguei lá do Cálice de Fogo em diante. Eu não sabia exatamente o quanto isso foi intenso, o quanto isso foi importante. E esse livro ele mostra bem como é que era, o pessoal indo pra fila, virando noite, lendo e comentando sobre isso e, né, na internet que tava começando. Então, muito bom esse livro. Eu tenho duplicado aqui o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte, porque os dois são do meu marido. Óbvio que eu ia casar com Potterhead, né? E da mesma autora eu também tenho o Morte Súbita e o Chamado do Cu. E claro que eu também tenho a coleção completa dos DVDs. A maioria deles são duplos, então tem jogos, tem conteúdos adicionais. Não são todos iguais, da mesma coleção, né? Porque eu fui comprando ao longo dos anos. Inclusive o Relíquias da Morte parte 2 eu comprei, eu acho que uma promoção que tinha, pra ganhar esse DVD extra que acho que foi na Saraiva na época. E tem meio que um mini documentário falando, né, sobre o final da série e tal. É bem legal. E vamos agora aos acessórios. Eu consegui comprar a varinha do Harry Potter, que na época eu nem acredito que eu consegui, porque era um item muito difícil de você achar ou muito caro. E eu consegui ela na época porque estavam vendendo um jogo de xadrez de bruxo, né, em banca de revista pra você comprar peça a peça, né, toda semana. E aí a primeira edição vinha com a varinha e vinha também com uma das peças, né, que nesse caso é a torre. E a ponta da varinha ela é magnética. E aqui embaixo também das peças, né, no caso aqui da torre, ela também tem imã. Então ela serve pra você poder jogar, né, e mexer as peças como se você estivesse usando magia. Eu não fiz a coleção, só comprei essa aqui mesmo pra ter a varinha, porque pra mim era o mais importante. Também consegui comprar alguns pins que na época estavam vendendo, então eu tenho do Harry Potter, do Rony e da Hermione. Tinham todos os personagens, mas eu só comprei do trio principal porque essas coisas eram muito caras, ainda são hoje em dia, mas na época eram mais caras ainda. Tem essa agenda aqui, que é da Pedra Filosofal, nunca usei, ganhei ela de presente, então ela tem as folhinhas todas decoradas, né, com o tema de Harry Potter. É uma coisa que eu gosto muito, é um objeto, assim, um dos primeiros também que eu tive, que eu guardo com muito carinho. E tenho também esse caderninho, ele é assim por dentro, ele veio numa promoção junto com o DVD de Cálice de Fogo como um bônus. Tenho também alguns colares, esse primeiro eu ganhei do meu irmão, das Relíquias da Morte. Depois de um tempinho eu comprei um kit com 3, então ele veio virar tempo, né, que mexe. Veio o pomo de ouro com as asinhas aqui, e veio outro com o símbolo das relíquias. Esse aqui mexe a bolinha do centro. Tenho também um bottom das relíquias, também foi o meu irmão que deu. Tenho alguns marcadores de livros que foi eu que fiz, né, com as 4 casas de Hogwarts. E por fim,
eu tenho esse always aqui, que foi o meu marido que fez na impressora 3D, essa camiseta, uma necessaire e uma garrafinha de água com os ícones da série. Uma rápida confissão aí pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar e a ter o meu dinheiro, eu quis comprar tudo de Harry Potter que veio pela frente. Até porque quando eu era adolescente, ou as coisas eram muito caras, ou também não tinha muita opção. Além do fato que eu não tinha dinheiro e não podia comprar nada. Aí quando eu tive o meu dinheiro, a vontade de comprar essas coisas só aumentou. Principalmente as diversas coleções de livros que lançaram. Mas conforme todos esses lançamentos, essas novidades iam chegando aqui no Brasil, eu esperava um pouquinho para baixar, pensava e comecei a ver que não era necessário eu ter todas essas coisas, até porque eu não tinha espaço para isso, não tinha dinheiro para comprar tudo isso que eu queria, e eu realmente não precisava ficar comprando mais coisas do que eu já tinha. Então eu fui me convencendo e me conformando que eu não precisava de todas essas coisas, só admirava a distância e não ia comprando muita coisa não. Mas é claro que eu tenho uma lista ainda de vários itens que eu quero, principalmente quando eu tiver a possibilidade de ir visitar os parques. Mas o que eu quero dizer é que se você está assistindo esse vídeo e você achou a minha coleção muito grande, e você tem menos coisas do que eu, isso não faz você ser menos fã do que eu. Assim como as pessoas que têm muito mais coisas do que eu não são mais fãs de Harry Potter do que eu. Porque no fim são só coisas materiais. E pra mim o que é mais importante são as memórias que a gente tem por causa dos filmes, por causa dos livros, todas as estreias que eu já fui, todas as maratonas que eu já fiz com meu irmão e, claro, todos os momentos que eu passei lendo e relendo os livros. E essas são as coisas que realmente importam, que é importante você ter. Mas enfim, isso é tudo que eu tenho sobre o universo de Harry Potter. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!